Destaque final de Felipe Moura Brasil. Muito bem, Tiago. Eu acho que pesado tudo na balança, acho que foi sim um espetáculo cívico. Obviamente houve uma participação indireta, pelo menos, de estímulo por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Houve grupos na liderança dessas manifestações que são ligados a deputados do PSL, mas houve lideranças também populares e muitos manifestantes que foram lá defender pautas como a reforma da Previdência e o pacote anticrime por livre e espontânea vontade, simplesmente defendendo bandeiras que consideram legítimas, saudáveis e boas para o futuro do país. Eu acho que precisa ser enaltecido o fato de uma parcela expressiva da população ter ido às ruas para pedir menos Estado. A gente tem uma tradição de manifestações, grandes movimentos de massa em que as pessoas vão às ruas para pedir mais estados. Até o Bruno Garchagen, que participou aqui para comentar a eleição no Parlamento Europeu, escreveu um livro já best-seller, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado. É mais ou menos assim o subtítulo. Então, eram pedidos por mais gastos públicos, que às vezes vinham camuflados, vinham disfarçados de cobranças por mais direitos. E são direitos, muitas vezes, que são benefícios, por exemplo, que dependem de recursos disponíveis no orçamento, que depende da arrecadação, que depende do pagamento de impostos, que depende justamente do trabalho do cidadão comum, empresário, empreendedor ou empregado na iniciativa privada. Então, dessa vez, houve uma manifestação, em boa parte, pelo menos, acho que talvez tenha sido a pauta comum, a defesa da reforma da Previdência. Então, uma manifestação que pedia menos Estado, que pedia menos gasto público, mesmo que isso provocasse, ocasionasse um sacrifício individual desse cidadão comum que foi à rua se manifestar, que tivesse, por exemplo, uma aposentadoria menor do que tem hoje. Então, isso precisa ser louvado. E tem o fator da crítica aos parlamentares. Isso houve, sim, na manifestação de ontem, do domingo 26 de maio, a crítica aos parlamentares é absolutamente legítima, ela faz parte do jogo democrático também. Se houve aqui e ali um excesso, se houve um tom mais exaltado, algum pedido de fechamento do Congresso, que eu não vi assim predominar em cartazes, etc., isso foi minoritário e obviamente merece o repúdio. Eu acho que as semanas que antecederam a manifestação foram dias de se depurar esse processo, de se afastar essas pautas mais radicais. Esse movimento, apesar de ter insuflado indiretamente a manifestação, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez na quinta-feira, no café da manhã com os jornalistas, quando falou que quem defendesse essas pautas estaria na manifestação errada, que isso estava mais para Nicolás Maduro, né, se referindo ao atual ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O que fica de ponto de interrogação, e é o que eu apontei a semana toda, e muitas vezes os nossos comentários são distorcidos por alguns grupos de pressão nas redes sociais, como vai ser o comportamento de parlamentares como os do Centrão em relação a essa manifestação, em relação a todas essas cobranças em tons variados. Então, fica aí uma incógnita realmente. Eu falei aqui que eu vejo opiniões categóricas de um lado, é ruim, vai trazer menos votos, e de outro, não, é muito bom, sempre funcionou sob pressão, vai trazer mais votos. Eu acho que não dá para saber nesse momento o que vai acontecer. Houve sim uma pressão, houve uma amostra significativa de que a população está de olho. Quer dizer, se a represália for muito intensa ao governo por ter estimulado indiretamente a manifestação, pode haver uma nova indignação, uma nova revolta popular que cause até uma manifestação ainda maior. Mas houve a irritação sim dos parlamentares com essas iniciativas, e isso pode fazer com que eles dificultem o jogo de algum modo. É bom lembrar, até para o cidadão comum que foi às ruas, a diferença entre uma eleição majoritária, como a eleição para presidente, e a eleição para parlamentares, né, para deputado ou senador. São 88 senadores, são 513 deputados. Então, os parlamentares, muitas vezes, eles não estão preocupados com o desejo da maioria da população. Ele está preocupado em atender aquele nicho que é minoritário, mas é responsável suficientemente pela sua eleição. Vocês podem pensar, por exemplo, nos casos de Aécio Neves e Gleisi Hoffmann, quando hoje que eles teriam os votos da maioria da população brasileira. E, no entanto, eles foram eleitos deputados. Ambos deputados federais, ambos que eram senadores, e por ter a imagem desgastada nos últimos tempos, acabaram descendo um degrau no Congresso e foram eleitos. E o próprio deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, aqui entrevistado hoje pelo Jornal da Manhã, disse que a maioria no Nordeste é contra a reforma da Previdência, especialmente no estado dele.
Então houve esse alívio que está sendo já noticiado hoje por parte do Centrão, de que a manifestação não conseguiu engrossar o caldo suficientemente no Nordeste, por exemplo, que é o reduto eleitoral de vários líderes do Centrão. Então tem muita gente ali no parlamento que está mais preocupada com o seu reduto. E não importa muito se a maioria está pedindo outra coisa. Então, vai continuar havendo dificuldades e toda essa manifestação não exime o presidente e todos os membros do seu governo de continuarem na articulação política legítima, de diálogo, de convencimento, de argumento persuasivo para aprovação das suas medidas. É isso, Tiago.